Fala, seus cachorro, beleza? Eu nem ia fazer vídeo, cara. Tava assistindo futebol despretensiosamente, tava vendo o jogo do São Paulo. Aí fui ver o jogo do Corinthians. E meu amigo, eu vou além da brincadeira, vou além da piada, tá? Nem vou ficar falando de Corinthians, não sei o quê. Vou fazer uma análise imparcial, tá? Beleza? Então fique tranquilo, você que é corintiano aí. Vou falar do jogo, vou falar do momento mesmo, de estranho, tá? Mas já vi esse filme antes, tá bom? Experiência própria. Só vou pedir para você, convidar você, por favor, participa da nossa rifa, tá? O link tá aqui na descrição ou tá, opa, nesse lado aqui, no cardzinho aqui, ó, tem um izinho em cima do desenho do Pepe meu aqui, tá? Que você clica, vai direto pro site da rifa ou vai em futirinhas.net e participa da rifa, 49 centavos cada número, você concorre a 2 Pix de 25 mil reais, tá certo? Duas motos, meu irmão, duas motos top, né? Duas motos de qualidade, tá certo? Além disso, para quem adquirir mais números, 20 mil reais para o primeiro colocado, 18 mil para o segundo e 12 mil para o terceiro. Participe da nossa rifa, é o que eu peço para você puder colaborar aí com a gente, tá bom? Vamos lá, é uma maneira da gente ter um grupo de membros, né, e dar um prêmio legal em troca, tá bom? Vamos lá, vamos falar aí do Corinthians. Bom, terceira rodada do Campeonato Paulista, o Corinthians ganhou o primeiro jogo contra o Guarani e perdeu os dois jogos seguintes, contra o Ituano fora de casa e agora contra o São Bernardo também fora, tá certo? Detalhe importante, a discussão do Mano Menezes com o Yuri Alberto, chamando ele de burro, tá? Depois os dois até se acertam na própria substituição do Yuri Alberto, mas você vê uma passagem do ponto ali, né? Viu o Mano passando do ponto, ele já tinha passado do ponto ao criticar o Ranielli no último jogo contra o Ituano também, fazendo uma comparação bem idiota, para falar bem a palavra, entre o Corinthians e o Cuiabá, né? Uma falta de respeito ali. A gente até brinca com o Cuiabá, a gente zoa e tal, mas falando sério, né? Uma falta de respeito ali com o Cuiabá e tal. E o Ranielli, que nem acho que é o grande causador de problema, até fez um jogo bom hoje, né? Tava de volante, depois foi recuado para zagueiro, porque o Mano mexeu no primeiro tempo também. E assim, um Corinthians bem parecido. Tô dizendo que vai acontecer o mesmo destino ou o mesmo fim, tá? Mas um Corinthians bem parecido com o Santos, em vários níveis, desde o discurso de acabou a farra, né? Viemos para resolver os problemas do Corinthians, desde o discurso, e eu nem vou fazer uma comparação, porque a gente teve 3 anos de Rueda no Santos, eu vou fazer só um paralelo, tá? Teve 3 anos de Rueda no Santos com dias, né? Nem um mês completo de Augusto Melo no Corinthians. Eu não vou fazer isso porque seria canalista da minha parte dizer que é igual, mas o discurso é muito parecido, tá bom? Desde o discurso, é lógico que está falando de proporções diferentes de dinheiro, mas com o campo refletido. São só 3 jogos, mas eu tô falando isso no começo do ano. Eu torço de verdade, eu sempre fico falando, né? E os caras falam, você torce pra cair. Não torço, cara. Eu fico brincando e tal, mas de verdade, eu quero os melhores times possíveis na primeira divisão. Eu acho que é o lugar dos times grandes. E eu falo isso desde antes do Santos ser rebaixado. Eu sempre falei isso. Quem acompanha a gente sabe muito bem que eu não tenho esse discurso de time grande não cai. Eu nunca tive essa conversa, nem com o Santos, nunca tenho caído, tá? Não mudei isso porque o meu time caiu, tá? Então eu tô falando de análise mesmo. Mas eu vejo coisas parecidas. Primeiro, o desempenho, tá? O reflexo no campo do que é o ambiente do clube, tá? A fala do Cássio na derrota para o Ituano depois, falando de reforços, de se mexer, o movimento, as falas do Augusto, né? As falas do Augusto de falando, cravando informações que não se concretizaram depois, né? Até um negócio da diretoria, dos membros da diretoria falarem, fica quieto agora, não fala tal, porque falou do Lucas Veríssimo, o Lucas Veríssimo acabou indo embora, a fala do Lucas Veríssimo, né, depois da saída dele, porque ele faz um texto agradecendo o Benfica primeiro, e acho que depois das cobranças, ele vai e fala do Corinthians também, e encerra a verdade prevalecerá, né, falando disso também, porque ele foi muito criticado também pelo Augusto depois, né, a fala sobre o Mateuzinho também, que acabou saindo muito mal porque o Mateuzinho não ficou no Corinthians, ele já tinha anunciado o jogador, né? A situação do Garro, que eu nem culpo o Corinthians, mas a situação toda do Garro, embora envolvendo o Garro, também é bem complicado. Então, assim, tem umas semelhanças que parece filme repetido no meu ponto de vista, sabe? Não acredito que vai ficar igual e que o Corinthians vai acabar caindo e vai ser rebaixado, eu acho que não,
tá? Eu acho que não, tô falando aqui nesse primeiro momento, mas é uma hora de cuidado, porque ainda é dia 27 de janeiro, ainda é muito cedo, ainda tem muito tempo pela frente, mas o movimento tem que ser desde já. E por que eu falo isso? Porque erroneamente, lá no passado eu falei: "Tem que ter paciência, tem que ter calma, porque, né, a gente está galgando um caminho, a gente vai, né, conseguir pagar todas as dívidas e aí a gente vai conseguir começar a colher frutos e tal", e não é bem assim, eu acho que tem que ter hoje eu acho que tem que ter um meio termo. Por quê? Porque você tem que fazer o campo funcionar. Um clube de futebol que é o caso do Corinthians, por exemplo, o futebol, o campo, é o principal ativo do clube. O campo tem que dar a melhor resposta. E eu falo a mesma coisa que eu falei lá do Santos, e que quem acompanha Vem Pro Peixão, inclusive se inscreve lá, tá? Quem acompanha Vem Pro Peixão, sabe, o campo ele tem que falar, e ninguém tá cobrando o título, olha, você tem que ser campeão agora, por mais que o torcedor corintiano tenha essa sede de voltar a ser campeão, porque faz uns anos que não é campeão também, né? Mas nem é esse o ponto, é de você ver em campo uma representação do que o torcedor espera, que é força de vontade, que é um desempenho satisfatório, que é o torcedor ir ao campo num ingresso caro, como foi hoje, né? E a torcida com toda razão reclamou, cobrando o ingresso de valor de Copa do Mundo para assistir um jogo em São Bernardo, né, num estádio que não tem uma estrutura de primeiro mundo, né? E a torcida se mobilizar e acompanhar o time e tal, e não ver em campo um trabalho digno para que esse valor seja aplicado na compra do ingresso, no consumo do clube, né? E isso vem acontecendo com o Corinthians já desde o ano passado, né? Na mudança de treinador, na chegada do Luxemburgo, a troca para o Mano Menezes, tudo isso, né? Não é de agora, já é de um tempo para trás. O Corinthians não foi rebaixado, a gente sabe muito bem quem foi o Santos, mas o Corinthians foi para a Copa do Brasil com a ajuda do rival, né? Dos rivais diretos, né? Que o Corinthians acabou herdando essa vaga. Então, assim, não é de agora. Agora é uma nova gestão, tá? Mas as trapalhadas do Corinthians já vêm de um bom tempo. Então, é preciso que o clube, os jogadores, o torcedor, todo mundo que faz parte do ambiente Corinthians, precisa abrir os olhos para que a realidade não bata a porta igual bateu do Santos. Entende o meu ponto de vista? Porque eu vejo uma repetição do que aconteceu com o Santos. Óbvio que o Santos foi numa troca de gestão e a gestão inteira foi nefasta, que é a gestão do Andrés Rueda. A do Corinthians tem uma troca de gestão agora, vem de uma gestão nefasta e vem uma que herda toda esse chorume que veio da gestão anterior, mas que tem um presidente que adora aparecer e fala que não, adora aparecer, dá depoimentos e tal, mas tá trocando as bolas, né? Tá trocando os pés pelas mãos, tá falando coisas que não aconteceram, tá cravando coisas que não aconteceram e disse coisas que também não foram verdade, né? Como ele disse que a VaideBet ia pagar a rescisão da PixBet, né? É a PixBet? Acho que era a PixBet, que era o último patrocinador do Corinthians. Enfim, o último patrocinador do Corinthians, né? Que ia pagar a multa, sendo que não é verdade. O Corinthians devia ter que arcar com essa multa e depois vem até uma correção do próprio Corinthians dizendo que o presidente acabou se equivocando nas palavras dele. Não quer dizer que as pessoas não vão falar porcarias, porque todo mundo fala, né? O presidente atual do Santos já falou merda aí de novo, já contratou gente que não devia ter se contratado, enfim. Isso acontece. O problema é que a incidência disso está acontecendo com Augusto Melo em tão pouco tempo de gestão, tá? Esse é o ponto. Agora, o desempenho do time realmente é deprimente, cara. O Corinthians, no jogo de hoje, o Corinthians ficou com um a mais desde os 18 minutos do primeiro tempo. O Corinthians não conseguiu fazer frente ao São Bernardo, que é um time da terceira divisão, com todo respeito, e o excelente trabalho do Zanardi ali, tá, no São Bernardo, mas com times com refúgio, por exemplo, que a gente fala tal do refúgio, jogadores que não ornaram em times grandes, como o Silvinho, que foi o homem que fez o gol do São Bernardo. O São Bernardo, em muitas vezes do jogo, foi melhor que o Corinthians, teve as melhores chances que o Corinthians, tá? Mesmo com um a menos, o São Bernardo fez 1-0 e depois quase ampliou o placar com um chute na trave também, que se não fosse a trave, a bola teria entrado, porque o Cássio não tinha chance naquele chute. Então, assim, o São Bernardo, mesmo com um a menos, foi mais perigoso e objetivo que o Corinthians, que ficou com a bola, mas não sabia o que fazer com ela. Então, assim, é um time que parece, de verdade, um catado em campo,
parece um catado em campo, e eu vi isso acontecer com o meu time. E eu tô vendo isso acontecer com um rival. Não acho, de novo, que vá ser, que vai cair, etc. Mas é preciso cuidado e é preciso atenção para as partes importantes. O campo precisa falar, o campo precisa ser reflexo de uma boa gestão. Não adianta nada você ter uma gestão positiva financeiramente se você simplesmente desgrudar do campo. Sofrer em campo, sofrer com seca de títulos, isso faz parte. Mas um presidente responsável de um clube, ele não pode abrir mão do campo totalmente. Você ser mais responsável é você gerir melhor o dinheiro, não gastar mais do que você arrecada, né, que é o beabá, mas assim, saber que você vai fazer contratações mais modestas porque você não tem tanto dinheiro quanto antes, mas não abrir mão. Você não pode simplesmente desligar do campo e achar que tudo vai se resolver pelo peso da camisa. E a gente sabe muito bem que isso não acontece. O próprio Corinthians já passou por isso no passado, né? Não seria um fato inédito como foi com o Santos. Seria uma repetição do que já aconteceu no passado. Então, assim, de verdade, você que é torcedor do clube, você tem que continuar cobrando, cobrar muito, pedir para que o campo seja tratado com devido respeito. O Corinthians abriu mão de vários jogadores, eu acho que precisava sim passar por uma mudança, sabe? Só que o Corinthians não soube repor. Isso é fato, né? É lógico que o Félix Torres pode render, o Garro pode entrar e render, obviamente, mas assim, o Corinthians contratou pouco, pouco e muito caro, né? É preciso ter uma engenharia financeira melhor para se contratar jogadores, né? E aí eu tenho que entrar na comparação com o Santos, mesmo o Santos na segunda divisão, eu entendo, é outra realidade, mas assim, o quanto a diretoria do Santos se mexeu para contratar, mesmo com o time rebaixado, com pouco dinheiro, e contratou. Obviamente que são jogadores de outra qualidade, mas tem bons jogadores ali nas contratações também, né? Mas conseguiu contratar, e o Corinthians se mexeu muito pouco, né? As contratações do Corinthians são muito caras, foram muito caras, principalmente o Félix Torres e o Garro, né? Contratações extremamente caras, então eles precisam resolver. E o Corinthians tem um problema muito grande na parte ofensiva. É muito sintomático que o Romero seja o principal atacante do Corinthians hoje. Com todo respeito ao Romero, eu acho que é um jogador até importante na história do Corinthians, mas eu acho que não pode ser o cara que carregue esse status de principal atacante do time. Nunca teve, nunca foi assim, né? Não era assim no passado, mesmo quando ele teve aquele maior destaque sendo campeão brasileiro, e não deveria ser assim agora, muito mais velho. O Romero vai fazer 32 anos, né? Não deveria ser ele. Então, assim, o Yuri Alberto, que deveria ser esse cara, não consegue, simplesmente não consegue. É impressionante como o Yuri Alberto não consegue uma performance digna de um camisa 9. E realmente, cara, é um cara que podia entregar muito mais. E aí, o que eu posso dizer? Eu acho que o Yuri Alberto tem que buscar ajuda psicológica, porque é impressionante a falta de condições de jogar, né? De desempenhar a função dele. Não tô nem falando de perder gol, mas assim, de não conseguir dominar a bola, de não conseguir fazer um drible. Ele simplesmente corre. Ele é um cara que corre. Só que é muito pouco. Ele é um cara muito caro que precisa performar melhor. Então, assim, é o treino que tá errado? É a cabeça? Você tem que buscar melhorar, porque um cara desse tem que desempenhar muito melhor a função. O Corinthians está trazendo o Pedro Raul, e, cara, de verdade, o Pedro Raul que jogou muito mal no Vasco, não foi bem no Toluca, mas o Pedro Raul, comparando com o Yuri Alberto hoje, ele chega e é titular absoluto. Porque o Yuri Alberto, de verdade, com todo respeito, é uma nulidade em campo pelo time, cara. Ele não funciona. Ah, o time não arma direito, o time não chega, mas assim, tudo que chega no Yuri Alberto é uma jogada perdida. Ele domina errado, ele não consegue fazer o facão para driblar, ele não sabe buscar o espaço para aproveitar uma chance, sabe? É um cara que tá sempre no miolo dos zagueiros, ele nunca se movimenta para buscar o melhor espaço para tentar uma finalização. É muito complicado. E assim, é um cara que precisa resolver. De todos os que estavam ali, ele é o único que ficou. Saiu todo mundo, cara. Saiu o Juliano, saiu o Renato Augusto, saiu o Roger Guedes. Era todo mundo que fazia o jogo para ele. E ali ele já apresentava diversas dificuldades. E agora que ele precisa ser o cara, ele não consegue, porque ele não tem. Além disso, ele não tem o auxílio que ele tinha antes. Então é um cara que tá muito, muito, muito abaixo do que se esperava. E precisa buscar alguma coisa, precisa buscar uma alternativa. Só que o clube precisa buscar também, né? Ter uma meninada boa aí que foi campeã de novo da Copa São Paulo, dar atenção para esses meninos para que eles possam contribuir, mas não colocar toda a bronca no colo deles. Quando acontece, é
fora da casinha, é uma coisa à parte. Todo mundo lembra dos meninos que aconteceu com o Santos 2 vezes, 2002 e 2010, uma meninada subiu e deu jeito e fez o Santos ser campeão. Mas é muito fora da casinha isso acontecer. A tendência é que não aconteça, tá? No próprio Santos, tá? Apesar de ter acontecido com o meu time 2 vezes, eu vi, é muito difícil de acontecer. E eu acho que também é difícil de acontecer no Corinthians. Tem bons valores nesse time do Corinthians aí, de meninos subindo, mas eles precisam de estofo para chegarem bem e conseguirem performar bem no time de cima. Só que precisa montar melhor esse time. Então, assim, tudo é falha. Scout, né? Gerência de futebol, tudo conta. A cobrança do Cássio, ela também é um aviso importante, cara. Não adianta se você não souber reforçar o time. E tem que saber reforçar. E o Corinthians não tá sabendo se reforçar, né? Eu acho que o Rubão ali sendo um cara das contratações, sendo também o cara que caiu com o Corinthians em 2007, tudo isso tem um peso, tudo isso tem sabe, tem um tempero que depois pode dar muito ruim. Então, estamos falando agora no começo da temporada, para que o clube fique esperto, para que os diretores do time do clube fiquem espertos, porque, cara, se eventualmente acontece um desastre e o clube é rebaixado, quem estava no clube passa a ser solução de novo. Porque eles não caiu, com eles a gente ganhou tal coisa, porque a memória do torcedor vai lembrar das conquistas, não vai lembrar só das porcarias. Entende? Eu sei porque eu estou vendo isso acontecer. Então, é isso que eu falo. O Corinthians precisa ter noção e dar atenção devida pro campo. Se não der atenção pro campo, meu irmão, não adianta, tá? O campo é o principal. A atenção para o campo é sempre o principal, tá certo? Você não precisa gastar mais do que você arrecada, você não precisa fazer, né, nada de diferente. Você só precisa ser responsável e saber montar um elenco. E pelo visto, pelo que eu tô observando, parece que essa gestão do Corinthians não sabe, eles estão meio que cegos no tiroteio, sabe? Tentando entender o que está acontecendo. Parece que não chegaram preparados para o que ia acontecer, sabe? Esse é o ponto. E se não prestar atenção, vai acontecer o que aconteceu com o Santos do Andrés Rueda. Chegou com um discurso, tipo, vamos resolver a casa, meio que acabou a farra, era o mesmo tipo de discurso, tá? Era o mesmo tipo de discurso com outras palavras, tá? Então, assim, a gente veio ser profissional, acabou a gestão amadora, então acabou a farra, tudo isso, sabe? Então, assim, são discursos bem parecidos no começo, que no final a gente sabe muito bem o que aconteceu. Então, assim, pode ser que o Corinthians não caia, obviamente, eu nem acho que vai cair, né? Nem tô falando desse ano, posso falar da gestão como um todo, mas se não ficar esperto, a tendência é que repita a história de um rival que acabou de acontecer. Então, atenção para o torcedor de cobrar quem merece ser cobrado, tá? Porque o campo é reflexo do que acontece no bastidor, tá bom? Quero saber a tua opinião, diz aí nos comentários. Faz o cucucu, curta, comente, compartilhe, tamo junto e até o próximo vídeo. Ó, só um detalhe, o Mano Menezes tem uma multa de 20 milhões de reais, tá? Que o Duílio deixou para a gestão atual. Então, demitir o Mano Menezes é uma nova dívida gigantesca que o Corinthians acabará herdando. Esqueci de citar isso durante o vídeo. 20 milhões de reais para demitir o Mano Menezes. Eu tenho certeza que se não tivesse essa multa, o Mano Menezes não seria técnico do Corinthians nesse ano, tá? Enfim. E a escola gaúcha, mesmo que aconteceu com o Santos. Estou só falando. Fica um abraço para todos. Vai lá na rifafutirinhas.net e tamo junto.